nome é Márcio Silmeira, eu sou bispo da Igreja Anglicana no Brasil, diocese de João Pessoa, na Paraíba. Ser anglicano é, antes de tudo, ser cristão. O cristianismo, porém, por uma série de razões, se expressa em uma diversidade de ramos ou formas. O conjunto de nossas marcas distintivas e denominadas de ethos anglicano, elaborado ao longo dos séculos, sofre processos de mudanças, mas não substituiríamos como uma rejeição ou ruptura do mesmo. Seríamos apenas outra coisa. Afinal, quem somos como anglicanos? Primeiro, nós somos uma igreja. O anglicanismo tem sempre se definido como um ramo provisório da Igreja de Cristo. Se somos um ramo, reconhecemos que há outros. Se somos provisórios, reconhecemos que um dia haverá um só rebanho e um só pastor. E intercedemos por isso. Segundo, somos uma igreja histórica. O anglicanismo tem suas raízes nos primórdios do cristianismo. Por um lado, valorizava o legado histórico em sua herança apostólica. E, por outro lado, o anglicanismo é a sua própria história. A nossa identidade ela não pode se dar sem o conhecimento e a adesão a essa história. É a soma do nosso passado que dá conteúdo ao nosso presente e se projeta no futuro. Somos uma igreja bíblica. O anglicanismo, como todos os ramos do cristianismo, tem sido desafiado pelo literalismo fundamentalista e pelo ceticismo liberalista. O acervo de uma maneira séria de fazer teologia, tomando em conta as sagradas escrituras, é uma marca do anglicanismo. Somos uma igreja católica. Essa corrente majoritária católica, portadora de uma mensagem universal para todos os povos, nos deixou alguns fundamentos. A Bíblia, sacramentos, batismo e ceia do Senhor, a definição das doutrinas fundamentais contidas nos credos apostólicos e niceno, a forma de governo eclesiástico herdada dos apóstolos e dos pais apostólicos, o episcopado, mas as ordens do presbiterado e do diaconato. Somos uma igreja reformada. Cremos no princípio dinâmico de que, diante dos constantes desvios da natureza humana, a igreja reformada está sempre se reformando. O que a Bíblia, na linguagem do povo, deve estar aberta a todos os povos, no princípio do livre exame, que não deve ser estendido como livre interpretação, e na diversidade de dons no corpo, o sacerdócio universal de todos os crentes. Somos protestantes, não como criadores de uma nova fé, mas como reformadores, purificadores e revitalizadores da fé católica e apostólica. Somos uma igreja missionária. Cristo criou a sua igreja com uma missão ampla e integral a partir do seu próprio exemplo. Cada anglicano é chamado a ser um missionário, com seus talentos naturais, seus dons espirituais e sua vocação. No final de cada culto, na despedida, nós somos exortados, estamos no mundo, na paz de Cristo, para vivermos exemplos juntos a todas as pessoas, servindo ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Somos uma igreja litúrgica. Nossas raízes, sem dúvida, elas estão nas Ilhas Britânicas e, em particular, na Reforma Inglesa. O livro de oração comum, o Locke, foi uma compilação de uma variedade de ricas contribuições litúrgicas, em forte intercâmbio com os que estavam sendo feitos pelos luteranos, graças ao gênio, à piedade e ortodoxia do arcebispo Thomas Cranmer. Cada bispo diocesano é detentor do jus litúrgico para autorizar ritos. Estes não podem ser inovados por presbíteros, diáconos ou leigos sem autorização episcopal. Somos uma igreja carismática. Cremos que o Senhor purifica e consagra os talentos ou dons naturais e outorga dons espirituais a cada cristão para a edificação do corpo de Cristo. Celebramos com alegria o dia de Pentecostes e associamos a quadra que se segue no calendário eclesiástico com a missão da igreja. Somos uma igreja sacramental. Os sacramentos do batismo e da Eucaristia, criados pelo próprio Cristo, e outros ritos sacramentais são de suma importância para a vida da igreja. Há um mistério sacramental na arte sacra, particularmente na liturgia. O rito sacramental da ordenação confere autoridade para o ministério. Temos elaborado com piedade e base bíblica ritos para diversas ocasiões da vida. Somos uma igreja evangélica. As boas novas do Evangelho fluem dos sermões e da Santa Ceia. A conversão, a santidade e o imperativo missionário integram o nosso ideário.
somos irmãos dos que confessam essa mesma fé nos outros ramos da igreja. A igreja anglicana, de certo, é uma igreja evangélica. O anglicanismo é um ramo do cristianismo, com uma longa história e um rico legado de presença mundial, global, atraindo as mais diversas classes sociais com uma diversidade de métodos, ênfases e abordagens, valorizando o sabor, promovendo o serviço e o exercício de cidadania responsável. Ser é reconhecer, é viver, é vestir a camisa, é vibrar, é acreditar e compartilhar com a convicção e alegria. Não iremos a lugar algum se não conhecermos e não tivermos uma firme e sólida convicção do que pretendemos ser. A igreja que tem um John Stott, um C.S. Lewis, um J.I. Packer, um Alistair McGrath, não pode ser formada por encabulados ou complexados de inferioridade. O Senhor nos tem reservado, sim, um espaço e um papel no seu reino para cada um de nós.